Saudações internauta, mais um vídeo aqui no canal. Hoje fazendo uma breve análise do nome Jesus em Marcos capítulo 3, versículo 7 até o 5, capítulo 5, versículo 6. Isso é uma questão bem interessante, né? Então vamos lá ver o que acontece aqui com o nome de Jesus nessa passagem, né? Nós temos aqui algumas ocorrências do nome de Jesus em Marcos. E aí listei algumas aqui, por exemplo, no capítulo 1 aparece 6 vezes, no 5, 5 vezes, no 3 aparece uma, no 4 nenhuma vez, no 5 8 vezes, no 6 aparecem duas, no 7 nenhuma vez, e no oitavo aqui, no capítulo 8, aparece uma vez. E aí nós temos do outro lado também o restante dos capítulos, né? No 9 aparece 8, no 10 aparece 18 vezes, a vez que é o capítulo onde aparece mais o nome de Jesus aqui, né? Seria no 10. O 11 também aparece 6 vezes, o 12, 5, o 13, 2, e o 14, 11, o 15 aparece 6 vezes e o 16 apenas 3 vezes, beleza? Então nós temos aqui que o nome Jesus aparece em Marcos mais ou menos, né? Mais ou menos 82 vezes, né? Isso depende do texto grego que você consultou, depende de alguns fatores, mas em linhas gerais é isso. Então nós temos aqui a ocorrência do nome Jesus em Marcos 82 vezes ali, tá? Então fiz aqui um cálculo rápido da ocorrência do nome Jesus, que aparece no Novo Testamento mais ou menos também 906 vezes ali, um pouco mais, um pouco menos, né? Mas é isso, para ter uma noção aqui. Então João seria o evangelista que mais traz a citação do nome Jesus, né? Jesus ou coisas, as suas derivações aí no singular. Enfim, então João seria o primeiro, trazendo aí em torno de 26% das ocorrências no Novo Testamento, estaria em João. O Mateus estaria logo em seguida com mais ou menos 17% das ocorrências. Lucas um pouquinho à frente de Marcos aí com 10%, 9% alguma coisinha ali e tal, né? E Marcos estaria em quarto lugar ali, cravado nos 9% também, vírgula alguma coisa ali, tá? Então só para ter uma noção aí, o Lucas estando na frente com alguns poucos nomes ali, né? Coisa de talvez 5 pontos à frente, 4, dependendo do texto grego. Beleza, então nós temos essa observação aqui. Nesse texto que a gente vai analisar, nós temos o intervalo, que é o primeiro texto de Marcos 3 e 7. A gente tem aqui Jesus, e Jesus retirou-se com seu discípulo para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galileia, da região da Judéia, né? Então, Marcos 3 e 7. Aqui onde aparece a última citação de Jesus, nesse texto que a gente está falando aqui, desse intervalo. Daqui para frente não vai aparecer mais, vai demorar muito para aparecer o nome Jesus. Ele desaparece da narrativa de Marcos e o Marcos vai ficar usando apenas alguns pronomes, fazendo algumas referências ali, buscando um antecedente. Ele fez e o viram, né? E ele disse e tal, mas nunca cita o nome Jesus aí. Isso é uma questão interessante, mas de curiosidade aqui. Aí nós temos o texto grego, né, mostrando aqui claramente, inequivocamente, que o texto Jesus, a palavra Jesus, o nome Jesus, aparece aqui em português. Se aparecer em português, e realmente é porque está aparecendo em grego, esse aqui sim. E aqui seria a última vez que nós iremos ver o nome Jesus, até essa referência aqui do capítulo 5. Tá? Então aí é aquilo que a gente chama de um intervalo de Marcos aqui nessa referência, tá? E aí nós temos o texto grego, beleza? Nós temos também a outra referência que quando Jesus já está lá na terra lá dos Gadarenos lá, que ele vê um endemoniado, né? O endemoniado quando o vê, por exemplo, vendo Jesus ali, corre e prostra-se diante dele, né? Aquela questão toda. Aí veja que essa aqui é a outra vez onde depois desse intervalo, vai aparecer novamente o nome Jesus. Está aparecendo aqui Jesus. A semelhança aqui. Aqui realmente não é um falso cognato, né? Não é um nome falso, mas realmente aparece um texto grego Jesus nessas duas ocorrências, com esse longo intervalo
D, se não anotei em algum lugar, seria mais ou menos aí de uns 74 versículos, né? 73, 74 versículos, onde o nome de Jesus não aparece em lugar nenhum, né? E ele vai trabalhando apenas com alguns pronomes, algumas formas de colocar Jesus. O interessante também, se eu passar aqui o texto grego, né? E aqui está o texto grego mostrando claramente, inequivocamente, que o texto grego traz o nome Jesus nestas referências aqui. Porém, quando você vai para as nossas Bíblias, né? E quando a gente vai para as nossas Bíblias, o que vai acontecer? Nesse intervalo entre o, o 3 e 7 aqui e o 5 e 6, nós vamos encontrar um monte lá de nomes de Jesus. Jesus fez isso, ele falou, Jesus disse, Jesus foi, respondeu, coisa do tipo. Só que em termos do texto grego, Jesus, o nome Jesus não apareceria ali na narrativa de Marcos, tá? O interessante do capítulo 4, né, que é um capítulo também que não aparece o nome Jesus, a semelhança do 7, mas aqui é mais o intervalo que a gente chama o intervalo mais interessante nesse sentido. O capítulo 4 vai terminar com uma pergunta interessante, né? O capítulo 4 dizendo: quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? Então, nessa narrativa toda, Jesus aparece de forma é como se ele não estivesse diretamente no texto, né? As ações ali é ele que está fazendo, né? O apóstolo vai narrando, dizendo, então ele disse, então ele foi e tal, mas não cita Jesus disse, Jesus foi. Ele cita apenas ali, como disse, vai usando outras artimanhas, né, da língua ali para fazer uma referência, buscando uma referência, um referente ali em outro ponto, em outro momento, né? E aí, essa isso é uma questão interessante. E aí, basicamente, quando você chega aqui, você tem isso aqui que acabei de citar também, né? Dentro desse intervalo, você teria aí mais ou menos uns 74, 73, 74 versículos, formando esse intervalo que é interessante para essa questão. Dentro desse intervalo, você tem, se considerar a perícope como naquelas divisões que as Bíblias geralmente fazem dos textos, né? Ali o Gadara, tal, Jesus acalma a multidão. Então você tem ali mais ou menos umas 12 perícopes, né? Dentro desse intervalo. Algumas ali, se você juntar uma ideia mais assim geral, você vai ter menos, né? Algumas perícopes ali. Mas nesse sentido, sim, essas micro histórias ali vão ser mais ou menos na casa de 11, 12 histórias ali que você vai encontrar referente isso aqui. Então, é isso aí. Aqui nós temos o nome de Jesus, ele aparece em várias traduções, é o que a gente estava comentando agora há pouco. E cada tradução, algumas traduções, por exemplo, a ARA, que seria a Almeida atualizada, ela vai trazer mais ou menos umas 10, 11 citações. A NVIDIA vai trazer um pouquinho mais. E aí, cada Bíblia, ela vai trazer colocar o nome de Jesus nesses pontos ali, esses pontos críticos que o autor está usando outras artimanhas, outras formas de identificar quem está agindo ali, às vezes usando um verbo na primeira pessoa ali, né, que o sujeito já estaria ali implícito e tal, mas o nome mesmo não vai aparecendo. Só vai aparecer nas nossas traduções em português, e em uma delas ali eu contei mais de 20 nomes, 20 vezes que o nome Jesus aparece nesse intervalo em que no texto grego você não tem nenhum tipo de vez o nome Jesus. Beleza? Se você já tinha visto essa questão, já estudou sobre isso também, deixe nos comentários. Também, se tiver a razão ou o motivo, já pesquisou sobre isso, qual o motivo que Marcos deixa esse intervalo e vai trabalhando dessa forma aí, deixa aí nos comentários. Se você lembrar da a tabela lá do início, os capítulos que você não tem a citação do nome Jesus, seria o capítulo 4 e o capítulo 7. Porém, nesse intervalo aqui, você pega uma parte do capítulo 5, aliás, do capítulo 3, o capítulo 4 e também do capítulo 5. Tá? Então você pega aí quase 3 capítulos onde não apareceria o nome de Jesus. Parte desses 3 capítulos aí. Beleza? Então, basicamente isso aí. Espero que você tenha gostado aí da nossa apresentação. É mais uma questão para estudo mesmo. É uma questão interessante, também curiosidade relacionada a isso aí. E caso você entre numa discussão que alguém comente, Jesus não tem esse nome Jesus aqui, você já vai saber antecipadamente
o que está acontecendo. Realmente você não tem no texto grego, mas aí o tradutor, como forma de trazer mais compreensão para o texto, para o leitor, ele vai adicionando ali em alguns pontos o nome Jesus. Se isso aí é certo, errado, aí deixa nos comentários o que você acha sobre isso. Valeu, fui!